Então a gente vai definir alguns aspectos para medir a qualidade da solução que a gente encontrou, se a solução é boa ou ruim, e também medir a qualidade do processo de busca pela solução, que é o custo computacional para encontrar esta solução. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre tipos diferentes de problemas e suas relações com os agentes, e vamos também começar a distinguir como formular estes problemas dentro dos programas dos agentes. As características que são específicas de cada tipo de problema impactam no programa do agente. E vamos também levantar aspectos que a gente vai precisar considerar para medir o desempenho dos agentes. Agentes podem ser melhores ou piores, sob diferentes aspectos. Então a gente vai definir alguns aspectos para medir a qualidade da solução que a gente encontrou, se a solução é boa ou ruim. Por exemplo, se a gente está tentando encontrar uma rota, se a rota é boa ou é uma rota ruim. E também medir a qualidade do processo de busca pela solução, que é o custo computacional para encontrar esta solução. Se esse custo ele é muito alto, se ele requer uma quantidade de processamento muito grande, se ele requer um investimento em infraestrutura de tecnologia da informação muito alto ou nem tanto, eventualmente inexequível. Existem diversos tipos de problemas que são determinados pelas características do ambiente, e cada um deles determina estratégias específicas que a gente vai usar na programação para construir um artefato computacional que resolva esse tipo de problema. Bom, o primeiro tipo de problemas são os problemas que são determinísticos e, além de determinísticos, totalmente observáveis. Este é o caso, entre aspas, mais simples no sentido da programação. É o caso em que o agente conhece o seu estado e ele tem acesso a todas as informações do ambiente, e ele também sabe exatamente o efeito de cada uma das suas ações sobre o ambiente. O problema das 8 rainhas, por exemplo, ou o Flip Coin Problem. Mas veja, mesmo problemas mais complexos, como encontrar uma rota no Google Maps, descobrir uma rota para sair de um ponto A a um ponto B, também é um problema dessa natureza. Ele é determinístico e é totalmente observável. Já os ambientes não inicialmente observáveis tem uma característica um pouco mais diferente que causa uma dificuldade para o agente. Ele conhece o seu estado, ele sabe em que condição ele está. Ele precisa descobrir o resto do problema à medida em que experimenta as suas ações. Então a sua ação dá um feedback. Esse feedback ele utiliza como uma informação para que possa planejar as próximas ações. Então ele busca não uma solução pronta, ele busca uma sequência de ações, e aí progressivamente ele vai tentando encontrar. Note bem, no ambiente totalmente observável, você entrega um cenário para ele, por exemplo, você entrega as 8 rainhas e ele te diz, como resultado, exatamente o que fazer para resolver o problema. Ou então você entrega as moedas, ele te diz exatamente o que fazer para encontrar a solução. Ou o jogo de resta 1, você entrega um cenário e ele te diz exatamente os passos para você conseguir resolver. Num ambiente não inicialmente observável, ele não tem como te dar uma resposta a priori. Então ele precisa ir construindo a resposta à medida em que o ambiente se desenrola a partir das suas próprias ações. Por exemplo, imagine que você está aqui um agente jogando paciência. Então, à medida em que as cartas vão sendo viradas, ele vai percebendo informações e vai utilizando essas informações para planejar os próximos passos. Aquele jogo de campo minado também funciona dessa maneira. Nos ambientes não determinísticos, e estes ambientes podem ser parcial ou totalmente observáveis, a percepção é a única informação que o agente tem do estado atual. Ele só sabe o seu estado a partir da percepção que ele colhe do ambiente. Ele não tem acesso a tudo o mais que está acontecendo no ambiente, e ele tampouco vai conseguir ir descobrindo isso ao longo do tempo. Porém, ele pode ter uma memória de estados passados e ações passadas para que ele possa começar a construir um modelo
de como funciona este ambiente. E aí ele vai fazendo uma busca e essa busca vai se adaptando enquanto ele a executa. Por exemplo, todo jogo que tem um adversário. O agente toma uma decisão, mas ele espera a decisão do adversário para ver de quais as possíveis alternativas ele vai precisar seguir. Veja que o comando central de um veículo autônomo também tem mais ou menos o mesmo problema, embora a quantidade de informações seja muito maior. Você tem um estado atual, você tem memórias do passado, o que acontece quando você guia na direita, quando você guia na esquerda, mas ele não sabe exatamente qual vai ser a experiência dele depois da próxima curva. E os problemas de espaço de estado desconhecido, que é aqueles em que o espaço precisa ser descoberto e explorado enquanto o problema vai sendo resolvido. São também chamados de problemas de exploração. Este tipo de ambiente a gente vai conhecer com mais profundidade quando falarmos dos algoritmos de aprendizagem, porque os processos de aprendizagem de máquinas são basicamente problemas de exploração. Bom, o primeiro tipo de problemas são os problemas que são determinísticos e, além de determinísticos, totalmente observáveis. Este é o caso, entre aspas, mais simples no sentido da programação. É o caso em que o agente conhece o seu estado e ele tem acesso a todas as informações do ambiente e ele também sabe exatamente o efeito de cada uma das suas ações sobre o ambiente. O problema das 8 rainhas, por exemplo, ou o Flip Coin Problem, mas veja, mesmo problemas mais complexos como encontrar uma rota no Google Maps, descobrir uma rota para sair de um ponto A a um ponto B, também é um problema dessa natureza. Ele é determinístico e é totalmente observável. Já os ambientes não inicialmente observáveis têm uma característica um pouco mais diferente que causa uma dificuldade para o agente. Ele conhece o seu estado, ele sabe em que condição ele está. Ele precisa descobrir o resto do problema à medida em que experimenta as suas ações. Então a sua ação dá um feedback. Esse feedback ele utiliza como uma informação para que possa planejar as próximas ações. Então ele busca não uma solução pronta, ele busca uma sequência de ações e aí progressivamente ele vai tentando encontrar. Note bem, no ambiente totalmente observável, você entrega um cenário para ele, por exemplo, você entrega as 8 rainhas e ele te diz, como resultado, exatamente o que fazer para resolver o problema. Ou então você entrega as moedas, ele te diz exatamente o que fazer para encontrar a solução. Ou o jogo de resta 1, você entrega um cenário e ele te diz exatamente os passos para você conseguir resolver. Num ambiente não inicialmente observável, ele não tem como te dar uma resposta a priori. Então ele precisa ir construindo a resposta à medida em que o ambiente se desenrola a partir das suas próprias ações. Por exemplo, imagine que você está aqui um agente jogando paciência. Então, à medida em que as cartas vão sendo viradas, ele vai percebendo informações e vai utilizando essas informações para planejar os próximos passos. Aquele jogo de campo minado também funciona dessa maneira. Nos ambientes não determinísticos, e estes ambientes podem ser parcial ou totalmente observáveis, a percepção é a única informação que o agente tem do estado atual. Ele só sabe o seu estado a partir da percepção que ele colhe do ambiente. Ele não tem acesso a tudo o mais que está acontecendo no ambiente e ele tampouco vai conseguir ir descobrindo isso ao longo do tempo. Porém, ele pode ter uma memória de estados passados e ações passadas para que ele possa começar a construir um modelo de como funciona este ambiente. E aí ele vai fazendo uma busca e essa busca vai se adaptando enquanto ele a executa. Por exemplo, todo jogo que tem um adversário. O agente toma uma decisão, mas ele espera a decisão do adversário para ver de quais as possíveis alternativas ele vai precisar seguir. Veja que o comando central de um veículo autônomo também tem mais ou menos o mesmo problema, embora a quantidade de informações seja muito maior. Você tem um estado atual, você tem memórias do passado, o que acontece quando você guia na direita, quando você guia na esquerda, mas ele não sabe exatamente qual vai ser a experiência dele depois da próxima curva. E os problemas de espaço de estado desconhecido, que é aqueles em que o espaço precisa ser descoberto e explorado enquanto o problema vai sendo resolvido. São também chamados de problemas de exploração. Este tipo de ambiente a gente vai conhecer com mais profundidade quando falarmos dos algoritmos de aprendizagem, porque os processos de aprendizagem de máquinas são basicamente problemas de exploração. Bom, postas essas considerações das relações entre o ambiente, o tipo de problema e o agente, vamos agora entender formalmente os 4 elementos que são necessários que sejam devidamente definidos
para que a gente construa um agente resolvedor de problemas. A gente, na verdade, informalmente já viu isso, tanto no Flip Coin Problem quanto no problema das 8 rainhas. Mas agora vamos deixar isso num modelo teórico um pouco mais robusto. A primeira coisa que é necessário se estabelecer é um objetivo. O objetivo é um estado, ou pode haver mais de um estado possível, pense no problema das 8 rainhas, que tem mais de uma solução possível. É um estado ou um conjunto de estados que seja o desejável. Cuidado que muitas vezes a gente fica com a cabeça pensando em problemas de tabuleiro, ou os exemplos que a gente viu até agora, e nem sempre é tão fácil assim de se decidir se um estado é desejável ou não. Imagine, por exemplo, o condutor do veículo. O estado desejável não é muito bem definido por atributos. É um conjunto de informações. A velocidade está entre as faixas, está em direção ao destino desejado. O estado desejável pode ser simples, como vencer ou perder um jogo de resta 1, mas pode ser muito mais complexo também. Todavia, o problema permanece. É necessário que o agente seja capaz de reconhecer no estado desejável, porque ali ele entende que seu trabalho terminou. Isso nos leva ao segundo elemento, que é o espaço de estados. É o conjunto de todos os estados possíveis de serem encontrados pelo agente durante a sua busca pelo estado objetivo, pelo estado desejável. Note que provavelmente você vai encontrar muitos problemas em que a quantidade de estados possíveis é infinita. Outras vezes não será infinita, mas será extremamente grande, o suficiente para não ser possível computar. Nesse caso, equivale a ser infinito. Todavia, o espaço de estados ele precisa ser bem definido, ainda que infinito, de forma que se possa definir qual o estado que o agente alcança em um determinado momento, seja por conta de suas ações, seja por conta de outros efeitos externos a ele. O terceiro elemento são as ações. Que decisões o agente pode tomar para que ele saia de um estado e chegue a um outro estado? Cuidado, muitas vezes existem problemas em que a decisão de não fazer nada, ela é em si uma decisão. Imagine que o agente está conduzindo um veículo e o veículo está numa certa direção e tem uma curva. A decisão de não fazer nada, ou seja, permanecer no mesmo estado de condução, isso é uma decisão e provavelmente desastrosa. Em outros ambientes, como por exemplo o jogo de resta 1, ou um ambiente em que você está calculando uma rota, aí não. O agente de fato precisa decidir uma ação para que o ambiente mude. O quarto elemento é a busca. A busca é a forma, a estratégia que nós vamos utilizar para, partindo de um estado qualquer, percorrer o espaço de estados, tentando encontrar o estado final. Isso é fortemente dependente do tipo de problema e do tipo de ambiente, mas é presente em qualquer modelo que nós desenhemos. Vocês já devem ter observado que a solução que nós propusemos para o Flip Coin Problem, ele faz uma busca em largura. Então ele parte de um estado inicial, ele gera todos os filhos, e aí, se nenhum dos filhos satisfaz ao estado desejado, ao estado objetivo, ele pega para cada um dos filhos, gera todos os netos, se nenhum dos netos satisfizer, e assim ele progressivamente vai gerando os níveis no espaço de estados, que neste caso vai ter um formato de uma árvore. O espaço de estados normalmente é representado por grafos, em que as ações determinam estados, e muitas vezes esses grafos formam uma árvore, mas nem sempre. Já o problema das 8 rainhas, a gente teve uma abordagem diferente, uma abordagem que não foi em largura, foi em profundidade. Então você pega uma rainha, posiciona a segunda em função da posição da primeira, a terceira em função da posição da segunda, a quarta em função da posição da terceira, e se em um certo momento não for possível prosseguir, então se recua para se buscar uma outra alternativa. Então é como se você gera no estado original, gera um filho, a posição da primeira rainha, a posição da segunda rainha. A partir desse aqui, sem pensar nos irmãos ainda, eu gero o primeiro neto e o segundo neto. Se não for possível, eu volto e gero o irmão desse. Se não for possível, eu recuo os dois e passo um novo caminho. Adicionalmente, para alguns problemas, a gente pode adicionar um custo. Este custo pode me permitir decidir se uma determinada solução para um problema é melhor ou pior do que uma outra solução para um problema. Por exemplo, se a gente está tentando resolver um problema como o Flip Coin Problem, se você arranja uma solução que resolve o problema em 5 movimentos e um outro algoritmo encontra uma solução que resolve o problema em 3 movimentos, se nós assumirmos que o custo de cada movimento é igual,
comum é 1, então esta solução de 3 movimentos, ela tende a ser melhor do que a solução com 5 movimentos. Mas isso nem sempre é verdade. Imagine naquele problema de encontrar rotas do Google Maps. Então, dois algoritmos diferentes podem encontrar duas rotas diferentes. Uma em que o tempo esperado para você cobrir o percurso seja menor, mas você percorre uma distância maior porque você usa rodovias de alta velocidade. E um outro em que você gasta mais tempo para percorrer o percurso, porém você percorre uma distância menor. Neste caso, você vai ter que ponderar, caso seja necessário, o custo disso. E aí haverá que se decidir qual a preferência, se eu prefiro valorizar o tempo ou se eu prefiro valorizar a quantidade de quilômetros percorridos. E isso nos coloca de frente ao próximo problema: medir o desempenho dos algoritmos. Para medir o desempenho dos algoritmos, a gente vai ter que considerar uma série de aspectos diferentes. E agora, falando sobre estas medidas de desempenho dos algoritmos de busca, a gente vai tentar responder a estas perguntas aí. Como eu sei se um algoritmo é bom? Como eu posso comparar dois algoritmos que resolvem o mesmo problema? Esta é a questão que nós precisamos responder. Para isso, nós vamos precisar fazer uma rápida visita a métricas de complexidade de algoritmos e um pouco de estrutura de dados. Para começar, a gente precisa considerar um critério fundamental: completeza. Completeza tem a ver com o seguinte: um dado algoritmo, ao iniciar a busca, ele necessariamente encontra a solução, se ela existir. Se ela não existir, ele necessariamente aponta: não há solução para este problema. Isto é um critério básico porque, naturalmente, é muito provável que um algoritmo que encontre uma solução seja melhor do que um algoritmo que não encontre. Mas acredite, há exceções, abordagens probabilísticas em que isto não é verdade. Porém, na maioria dos casos, vale exatamente isso. Outra é otimização. O algoritmo que você está implementando, que você está avaliando, ele encontra a melhor solução, e aí é necessário considerar qual o critério que está se considerando para comparar soluções, se basta, por exemplo, o número de movimentos, como no Flip Coin Problem, ou se é preciso ver o tempo de uma viagem ou o consumo de combustível, como no caso da busca por rotas no Google Maps. Se houver múltiplas soluções, agentes que são baseados em utilidade, o algoritmo que encontrar a melhor delas tende a ser o melhor algoritmo. Mas tudo isso que nós falamos está ligado apenas à solução. Agora vamos deixar a solução parada lá e vamos olhar um pouquinho para a execução, a busca pela solução, porque ela vai demandar um esforço. Ela vai demandar um esforço que nós vamos medir em forma de complexidade computacional. São dois aspectos básicos da complexidade computacional. Um é a complexidade temporal, ou seja, quanto tempo o algoritmo leva para encontrar a solução. Note que o algoritmo ele vai partir de um estado original e vai começar a buscar gerar estados intermediários para encontrar a solução. Assumindo que um algoritmo encontra a solução num tempo e um outro algoritmo encontra a solução num outro tempo, eu posso, a princípio, afirmar que um algoritmo funciona melhor do que o outro. Mas, eventualmente, isso pode nos colocar num trade-off. Suponho que eu tenho um algoritmo que encontra a melhor solução, mas ele leva séculos para ser executado. E um outro encontra uma solução boa, mas pode ser executado num tempo prático. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer esse balanceamento entre a qualidade da solução e a qualidade da busca, o custo da solução e o custo da busca. Da mesma forma que a complexidade temporal, a complexidade espacial. Sabendo que um algoritmo, para gerar os espaços de estado, vai consumir um pouco de memória para cada espaço, para cada estado que ele gera, é necessário fazer a consideração se a quantidade de espaços que está sendo ocupada pelo algoritmo, note que normalmente é variável, tá? Pense no backtracking, você gera estados e depois você abre mão de estados que você já percebeu que não dão resultado satisfatório, portanto aquilo não precisa permanecer na memória. Todavia, ele vai ocupar uma certa quantidade de memória para manter uma certa quantidade de estados. E o mesmo trade-off que se falou na complexidade temporal vale para a complexidade espacial. Um algoritmo que encontra a melhor solução, mas que não há memória no mundo que possa armazenar a sua execução, ele é inútil.
e é melhor, portanto, você ter um algoritmo que encontre uma solução boa, mas que possa ser executado com uma quantidade de recursos de memória razoável para ele. Essas considerações sobre complexidade precisarão ser avaliadas, e nós vamos fazer isso com um pouquinho de recursos matemáticos. Lembre que a gente normalmente compõe um grafo, e esse grafo normalmente é uma árvore, onde os estados, a partir do estado original, você vai degenerando e construindo os estados filhos a partir do estado original, e o seu algoritmo ele vai viajar, passear por esses grafos, buscando entre esses estados qual que é o satisfatório. Note que tem 3 fatores aí que podem tornar esta árvore muito gigante. O primeiro é o que a gente chama de fator de ramificação, é o quanto a árvore engorda em média. Então, se você pode partir de um nó, e esse nó tem apenas 2 estados possíveis, e desses 2 estados também tem apenas 2, então ela tem um certo comportamento. Mas note que o primeiro nó pode já abrir para 10 ou para 20, e esses 20 para mais 20, e aí ela engorda rápido. O fator de ramificação é muito grande, e isto torna o espaço de estados muito complexo. Um algoritmo vai ter muito mais dificuldade para percorrê-lo. Um outro fator importante é a profundidade do nó objetivo. Pode ser que o nó objetivo só esteja localizado muito embaixo da árvore, e aí ela vai ter que percorrer muitos caminhos diferentes para encontrar a solução, principalmente se você estiver buscando a melhor solução. Além disso, em alguns tipos de busca, como as buscas em profundidade, o comprimento máximo de algum caminho também pode ser impactante. Por exemplo, você pode começar uma busca e seguir numa certa direção, e esse caminho ser muito longo, e aí você não encontrar a solução naquele caminho e ter que recuar. Portanto, este fator também impacta. Olhando para o problema da mochila, para exemplificar isso, vamos descrever o problema para a gente entender melhor. Imagine que você tem uma mochila com capacidade C e você está dentro de uma casa, você quer roubar a casa. Sua mochila aguenta uma certa quantidade de peso, é a capacidade dela, C. E aí você na casa tem vários itens, tem televisão, tem micro-ondas, tem computador, tem celular, tem vários itens diferentes. E esses itens podem ou não ser colocados dentro da mochila. Vamos assumir que você só tenha um exemplar de cada item. Esse é o problema da mochila 01, ou 0 ou 1 elementos de cada item dentro da mochila. Aí você tem para cada item, portanto, um celular, ele tem um certo peso, que quando você botar na mochila, e tem um certo valor. Uma televisão já tem um peso maior e um valor maior. Já uma geladeira tem um peso muito maior, mas um valor nem tão alto assim. Portanto, cada item vai ter um certo valor e um certo peso. O que você quer como bom ladrão é colocar o máximo de coisas na sua mochila. Sim, vamos admitir que sua mochila cabe até uma geladeira, se for o caso. O volume não é problema, o problema é só o peso. E dentro dessa mochila, maximizar, dentro do limite de peso dela, o valor total de itens acumulados. Não pode passar da capacidade máxima C da mochila. Vamos pensar isso com um problema clássico da mochila. Suponha que a gente tenha 4 itens lá, o item 1, 2, 3 e 4, sei lá, celular, televisão, laptop e cueca, não sei. 4 itens. Os itens 1, 2, 3 e 4 valem 2, 3, 2 e 1, respectivamente, e pesam 2, 1, 3 e 4, respectivamente. Então eu tenho aí os meus vetores de valores, 1, 2, 2, 1, e os meus vetores de peso, 2, 1, 3, 4. E suponho que a capacidade máxima da mochila seja 6. Então você começa a gerar o espaço de estados no seu algoritmo. Vamos fazer um algoritmo que faça a busca em largura. Ele começa com o espaço de estado 0. A mochila está vazia. Então, ele pode começar a trabalhar, ele pode começar a testar as possibilidades. A partir desse estado 0, com mochila vazia, ele pode escolher ir para o estado que eu vou chamar de S00, que é colocar o item 1 da mochila, nesse caso a mochila fica com o valor 2. O estado que eu vou chamar de 01 é colocar o item 2 na mochila, e aí o peso total da mochila vai ser 1. O estado 02 é colocar o item 3 na mochila, e aí o peso total da mochila vai ser 3. E o estado 03 é colocar o item 4 na mochila, o peso total da mochila vai ser 4. Todos esses estados são satisfatórios. Por quê? Porque eles atendem ao requisito de que não extrapola a carga máxima da mochila. Mas nenhum desses estados é necessariamente o melhor estado possível. Prosseguindo na busca em largura, a gente pega o estado 00, que é o item 1 na mochila, e vê o que pode fazer, que estados filhos podemos gerar. Ora, podemos gerar o S000, que ela colocar o item 2 na mochila. Então a mochila teria o item 1 e o item 2, o peso total é 3. S001, colocar o item 3 na mochila, então teria o item 1 e o item 3 com peso 5, ou colocar o item 1 e o item 4 com peso 6, que é o limite da mochila, mas ainda dá.
Isso se a gente pegasse apenas o S00, o item 1. Se a gente pegar a partir do item 2 e colocar as possibilidades a partir daí, a gente pode colocar o item 2 com o item 1 da mochila, e aí você teria um peso de 3. O item 2 com o item 3 da mochila, você teria um peso de 4. O item 2 com o item 4 na mochila, você teria um peso de 5. Claro que aqui está tendo uma repetição. O item 2 e 1 na mochila já foi considerado no desdobramento do espaço de estados anterior. Mas vamos desprezar isso por enquanto. E se você começa pelo item 3 na mochila, você pode prosseguir com a colocação do item 1, que vai pesar 5, ou prosseguir com a colocação do item 2, que vai pesar 4, ou prosseguir com a colocação do item 4, que vai pesar 7. Opa! Neste caso, esta solução não atende. Então, este caminho não tem mais filhos para nos dar. Não é possível trabalhar com o estado que o item 3 e o item 4 vão estar na mochila, porque a partir daí nenhum outro item pode ser acrescentado. Então, este é um caminho que a gente deve abandonar doravante. Ainda assim, olha como evolui o espalhamento do espaço de estados. A gente começa com o estado S0, mochila vazia, gera os seus 4 possíveis filhos, estados S00, S01, S02, S03, mas cada um deles, por sua vez, geram seus filhos, e isso prosseguiria até que todas as combinações possíveis fossem testadas. Presta atenção como isso é uma armadilha perigosa. Supondo que a gente tenha um caso de 100 itens, a nossa árvore de estados, no nível 1, eu posso ter 100 estados diferentes. Eu posso colocar cada um dos 100 itens. Escolhido o primeiro item, para o nível 2, restam 99 itens que eu posso colocar. Portanto, eu tenho 100, e para cada um deles 99, 100 vezes 99 estados no nível 2. E no nível 3, 100 vezes 99 vezes 98, de forma que no total, potencialmente, eu tenho 100 fatorial estados diferentes no meu espaço de estados. Claro que isso aqui é um exemplo dramático. É muito provável que você não precise gerar todas essas combinações. Por exemplo, se você tiver uma mochila com capacidade muito pequena, então rapidamente você vai descartar outras possibilidades. Mas num caso geral, você pode chegar a uma ordem de grandeza perto de 100 fatorial. Isso ocorre porque nós temos um fator de ramificação grande, veja, 100, 99, 98, então em média 50, e uma profundidade grande, 100. Então nós temos uma árvore com um fator de ramificação alto e com uma profundidade alta, e isso gera um espaço de estados muito complexo para nós. Então, quando a gente faz essa consideração, a gente parte do seguinte pressuposto. Na complexidade temporal, a pressuposição é que cada nó leva um certo tempo t diferente de zero para ser gerado, e, portanto, a complexidade é função da quantidade de nós que nós precisamos gerar. Ao mesmo tempo, a complexidade espacial, cada nó vai consumir uma quantidade Q de bytes diferente de zero para ser armazenado, e, portanto, a complexidade é a função do número máximo de nós armazenados. Note que no caso das buscas em profundidade, você não precisa armazenar todos os nós. Os ramos que você degenerou e percebeu que não tem solução podem ser esquecidos. E aí a gente entra no nosso trade-off, custo de busca e custo de solução. O custo da busca é o esforço, que é ligado a questões de complexidade, para se encontrar uma solução. Quanto de recurso computacional eu vou usar para encontrar uma solução? O custo da solução é, encontrada uma solução, quanto eu vou gastar para efetivar a solução encontrada. Muitas vezes, o custo da busca é decisivo. Eu não vou executar o problema da mochila, porque o algoritmo vai levar séculos para resolver e eu não tenho os séculos para esperar pela solução. Muitas vezes o custo da solução é decisivo. Eu vou executar o problema da mochila porque são apenas 10 itens, mas a quantidade de itens que eu vou colocar ou não colocar na mochila vai fazer uma diferença de milhões de dólares. Então vale a pena executar. E muitas vezes o custo é uma média que considera as duas coisas anteriores, como no caso do problema da mochila, o que se faz com as soluções mais apontadas na literatura de computação para o problema da mochila são soluções heurísticas, que encontram boas soluções para o problema da mochila, mas não ótimas. Em compensação, as encontram num tempo razoável e não em um tempo muito excessivo. Isso faz com que o tempo de execução, o esforço computacional e o custo da solução, a qualidade da solução, possam ser ponderados. Uau! Bom, pessoal, isso encerra o nosso conteúdo sobre busca. Agentes, ambientes, programas de agente, busca no espaço de solução.
A partir da próxima aula, nós vamos entender um pouco mais sobre os algoritmos de busca. Vamos estudar 2 algoritmos de busca em profundidade, 2 algoritmos de busca em largura. Na verdade, eles muitas vezes são híbridos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.